Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de física. Nosso assunto de trabalho e energia. Nessa aula de hoje nós vamos focar mais na questão do trabalho, certo? Nós vamos fazer alguns exercícios, resolver alguns exercícios que são bem semelhantes ao exercício passado para vocês no livro, certo? Nós temos a questão 1 diz o quê? Uma força arrasta um bloco sobre uma superfície horizontal, exercendo uma intensidade de 10 N. Sabendo que o bloco é deslocado a uma distância de 4 metros, a letra A. Qual o valor do ângulo entre a força F e o deslocamento do bloco? O deslocamento do bloco é esse bem daqui. É nesse sentido. Esse é o sentido do deslocamento do bloco, certo? Já a força está aqui. Então, qual é o ângulo entre eles? É justamente esse ângulozinho bem aqui, certo? Que vai ser de quanto? Será de quanto? O ângulo será de 30 graus, como mostra aí na imagem, certo? Será de 30 graus. É justamente esse ângulo que forma entre a do deslocamento, que vai se deslocar da esquerda para a direita, e esse vetor de vermelho, que é o nosso vetor F, certo? Que ele vai se decompor em Fx, que é o vetor F no eixo X, e Fy, que é nossa força F no vetor Y, certo? Então nós temos aí de 30 graus. Letra B. Qual o trabalho realizado pela força F? Bom, a gente sabe que o trabalho é calculado como a força X vezes o deslocamento. Só que a força X a gente sabe que é força vezes o cosseno do ângulo. Então nós podemos dizer que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Essa é a nossa formulazinha que nós vamos usar constantemente, certo, pessoal? Então vamos substituir o trabalho, então vai ser igual a F. F é o nosso 10 N. O deslocamento é o nosso 4 metros. E o cosseno do ângulo, o nosso θ, como a gente viu na letra A, é o nosso 30 graus, certo? Ah, professor, e se eu tivesse entre o Fy, e se no caso eu tivesse aqui, no lugar desse ângulo aí, eu tivesse nesse outro lado aqui. Aqui, pessoal, seria de 60 graus, certo? Seria de 60 graus, onde formaria um ângulo de 90 graus, certo? Formaria aí 60 com 30, um ângulo de 90 graus. Como é que eu sei que esse ângulo é de 90? Porque eu sei que
FY com FX, eles são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Então, se de FX até F já tem 30 graus, então de F a FY vai ter 60 graus. Então, no livro de vocês pode ter, dizendo assim, querendo que você descubra qual é o ângulo, sendo que o 60 já foi dado, certo? Então você tem que saber que o ângulo entre o F e o FY é de 30 graus, já que se ele lhe dá entre FY e F o ângulo de 60 graus, certo? Bom, dando continuidade, então o trabalho vai ser 10 vezes 4, que é igual a 40, e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, certo? Então, nós podemos dividir logo o 40 por 2, que é igual a 20, e a raiz de 3 é, para quem não sabe, raiz de 3 é 1,7. Então, 20 vezes 1,7 vai ser igual a 34 joule. Joule é esse J maiúsculo que é a unidade de medida de trabalho ou de energia, certo? Então aí a resposta da nossa letra B, certo? Ela quer saber qual o trabalho realizado por essa força. Letra C, qual é o ângulo entre a força normal e o deslocamento? A nossa força normal, pessoal, é essa daqui, certo? Essa é a nossa força normal, certo? Assim como também aqui nós temos a força peso, certo? Apontando para baixo, certo? Nossa força normal apontando para cima e a força peso apontando para baixo. Ambos eles, todos dois, formam um ângulo de 90 graus com o deslocamento, certo? Como vocês podem perceber, eles são perpendiculares ao deslocamento. O deslocamento é justamente este sentido, certo? Então, qual o ângulo entre a força normal e o deslocamento? Então, nós já temos que é 90 graus, certo? E a letra D, qual é o ângulo entre a força peso e o deslocamento? Também será de 90 graus, certo? Letra E, qual é o trabalho realizado pela força peso? Como nós já sabemos, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então aí no caso, a força peso, no caso seria, eu supus aí que seria de 10 Newton, a questão não nos dá, mas eu botei aí de 10 Newton, mas isso não vai interferir, pessoal. Por quê? Porque a força peso, ela é perpendicular, como a gente viu, o ângulo dele, o θ, é de 90 graus, e cosseno de 90 é 0, ou seja, qualquer valor que a força peso for, vezes o deslocamento, multiplicado por 0 vai ser igual a 0. Eu acho que por isso que a questão não
nos informou a força-peso, certo? Então, o trabalho, de qualquer forma, vai ser igual a zero, certo? Nesse caso, certo, pessoal? Porque ele está apoiado. Agora, se o corpo estivesse em queda livre, aí ele exerceria um trabalho diferente de zero. Mas como ele está apoiado em uma superfície, o trabalho realizado aí pela força-peso é igual a zero, certo? Letra F. Qual é o trabalho realizado pela força de atrito? Então, nós sabemos que o trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. E a força de atrito, ela se encontra neste sentido. Já que o bloco vai se deslocar da esquerda para a direita, a força de atrito ela aparece no sentido oposto ao movimento, certo? Como a gente estudou nos capítulos anteriores. Então, ele vai ter um ângulo de 180, certo? Então, vai ter um ângulo aí de 180. Então, a força, que é a força de atrito, multiplicado pelo deslocamento vezes o cosseno de 180, vai ser igual ao trabalho. Então, o trabalho vai ser igual 3 vezes 4 é igual a 12. E o cosseno de 180 é justamente menos 1. Então, o trabalho vai ser igual a menos 12 Joule, certo? Ele vai ter o sentido contrário ao movimento. E por fim, a questão nos pede qual é o trabalho total. No trabalho total, nós temos que é o somatório de todos os trabalhos que agem sobre esse bloco. Aí, no caso, eu teria o trabalho exercido pela força Fx, o trabalho exercido pela força peso e o trabalho exercido pela força de atrito, certo? Aqui eu só botei trabalho 1 e trabalho 2, considerando o trabalho de Fx e o trabalho da força de atrito, já que a força peso a gente viu que é igual a zero, então eu não botei, certo? Então o trabalho total será o trabalho da força F, que é 34, mais o trabalho da força de atrito, que é menos 12. Então vamos ter 34 menos 12. Então o trabalho total é de 22 Joule, certo? Esse é o trabalho total exercido sobre esse bloco, certo? Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, podem estar me chamando no WhatsApp. Estarei à disposição de vocês. Muito obrigado pela atenção. Desculpe aí pelo vídeo estar extenso. Bons estudos e até a próxima.